Querido aluno, querida aluna, olá! Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula de História. Eu sou o professor Cauê Kaique e hoje discorreremos sobre os Estados Unidos no século XIX. Para acompanhar esta aula, você deverá visitar o módulo 3 do nosso conteúdo e estudar os temas 67 e 68. Para falar sobre a história dos Estados Unidos, é preciso entender a complexidade de um país como esse. Alguns historiadores que eu selecionei assim discorrem ou assim abordam a história americana. Abre aspas. Para o bem e para o mal, o destino do planeta está associado à história dos Estados Unidos da América. Fecha aspas. Sean Purdy, professor da Universidade de São Paulo. Leandro Carnal assim afirma, abre aspas. Como quase todas as sociedades, a norte-americana edificou sua frágil unidade territorial, constituindo inimigos. Fecha aspas. Muito bem, para a gente começar a pensar e debater um pouco sobre essa sociedade, vamos analisar o seguinte vídeo, extraído do documentário de Michael Moore, Stupid White Man. Now it's time for a brief history of the United States of America. Hi, boys and girls, ready to get started? Once upon a time, there were these people in Europe called pilgrims, and they were afraid of being persecuted. So they all got in a boat and sailed to the New World where they wouldn't have to be scared ever again. Oh, I'm so relaxed. I feel so much safer. But as soon as they arrived, they were greeted by savages, and they got scared all over again. Indians! So they killed them all. Now, you'd think wiping out a race of people would calm them down, but no. Instead, they started getting frightened of each other. Witch! So they burned witches. In 1775, they started killing the British so they could be free. And it worked, but they still didn't feel safe. So they passed a Second Amendment which said every white man could keep his gun. I loves my gun. Loves my gun. Which brings us to the genius idea of slavery. You see, boys and girls, the white people back then were also afraid of doing any work. So they went to Africa, kidnapped thousands of black people, brought them back to America, and forced them to work very hard for no money. And I don't mean no money like I work at Walmart and make no money. I mean $0. Nothing. Not a zip. Doing it that way made the USA the richest country in the world. So did having all that money and free help calm the white people down? No way. They got even more afraid. That's because after 200 years of slavery, the black people now outnumbered the white people in many parts of the South. Well, you can pretty much guess what came next. The slaves started rebelling. There were uprisings, and old Master's head got chopped off. And when white people heard of this, they were freaking out and going, I want to live. Don't kill me, big black man. Well, just in the nick of time came Samuel Colt, who in 1836 invented the first weapon ever that could be fired over and over without having to reload. And all the Southern whites were like, yeehaw! But it was too late. The North soon won the Civil War and the slaves were freed. Yep, they were free now to go chop all the old masters' heads off. And everybody was like, oh no, we're gonna die. But the freed slaves took no revenge. They just wanted to live in peace. But you couldn't convince the white people of this. So they formed the Ku Klux Klan. And in 1871, the same year the Klan became an illegal terrorist organization, another group was founded, the National Rifle Association. Soon politicians passed one of the first gun laws, making it illegal for any black person to own one. It was a great year for America, the KKK and the NRA. Of course, they had nothing to do with each other, and this was just a coincidence. One group legally promoted responsible gun ownership, and the other group shot and lynched black people. And that's the way it was all the way to 1955, when a black woman broke the law by refusing to move to the back of the bus. White people just couldn't believe, huh? Well, I won't say move. What's going on, man? All hell broke loose. Black people everywhere started demanding their rights, and white people had a major freaky field meltdown. And they were all like, run away! Run away! And they did. They all ran fleeing to the suburbs where it was all white and safe and clean. And they went out and bought 250 million guns and put locks on the doors, alarms in the houses, and gates around the neighborhoods. And finally, they were all safe and secure and snug as a bug. And everyone lived happily ever after. E aí, o que acharam deste vídeo? Postem no fórum de discussão as suas opiniões. O vídeo de Michael Moore, extraído do documentário Stupid White Man, é um vídeo que apresenta a história americana.
Um vídeo que apresenta em 3 minutos como um próprio americano, como Michael Moore, entende a narrativa histórica da sociedade a qual pertence. Veja, os Estados Unidos estão fundados sobre uma série de conflitos apontados como esses no vídeo, conflitos étnicos, conflitos históricos, conflitos associados até mesmo à sua independência. Para falarmos um pouco das origens do entendimento do que hoje é essa sociedade, temos que considerar que a porção do continente americano que compreende entre Estados Unidos e Canadá recebe, por alguns estudiosos, a denominação de América Anglo-Saxônica, que nem aparece aqui no nosso vídeo. E essa designação é baseada em um aspecto linguístico, a predominância do idioma, a língua derivada do anglo-saxão. Esta lógica, ou essa denominação de América Anglo-Saxônica, contrapõe-se à ideia de América Latina, região em que predominam, por exemplo, idiomas como o português e o espanhol, derivados do latim. Entretanto, não é esse predomínio linguístico que dissocia ou que classifica historicamente essas sociedades. Cada um desses blocos tem se caracterizado ao longo dos últimos anos e principalmente ao longo da construção de sua narrativa histórica por outras dissociações. Embora o processo de formação da América Latina e da América Anglo-Saxônica tenha raízes nos primórdios coloniais, foi a partir do século XIX, e por isso a aula de hoje se intitula Estados Unidos no século XIX, com a independência de todos os países do continente, que essas duas Américas, anglo-saxã e latina, passaram a se definir e configurar as suas políticas de desenvolvimento e soberania. A expansão dos Estados Unidos. Após a promulgação de sua Constituição em 1787, os Estados Unidos elegeram George Washington para a presidência da Federação. Durante 2 mandatos, entre 1789 e 1797, o governo de Washington desenvolveu um programa econômico para acelerar o crescimento industrial, do comércio e, portanto, da pujança da atividade econômica do país. Isso também pode ser ilustrado na imagem que vai aparecer aqui ao lado. Esta obra intitula-se O Progresso Americano, de 1872, produzida por John Guest. Nela, observa-se a figura de uma mulher que conduz na representação artística estes homens para o oeste, para a conquista do espaço, para o domínio do território. E observamos aí que outros elementos do progresso também estão presentes, como, por exemplo, a ferrovia, como, por exemplo, os peregrinos, como, por exemplo, a prática da agricultura. Observamos esta mulher que é a personificação, de Colômbia, isto é, daquela que guia, daquela que leva para o oeste. Muito bem, nesse processo de conquista do oeste, com algumas políticas adotadas em prol do enriquecimento ou do crescimento da atividade econômica, os estadunidenses começaram a crescer rapidamente. E as elites capitalistas do país passaram a sonhar com novos mercados para seus produtos. Naquele momento, início do século XIX, a população americana ocupava predominantemente a região da costa atlântica, portanto a costa leste de seu território. Aproveitando o contínuo aumento da população, as autoridades governamentais passaram a incentivar a expansão de suas fronteiras em direção ao Oceano Pacífico, elemento ilustrado na imagem anterior. Vamos agora projetar uma outra imagem, intitulada Sequoias Gigantes da Califórnia. A obra representa a ideia de wilderness, ou seja, de terra remota e inóspita, e ainda um outro conceito intitulado de no man's land, isso é, a ideia de uma terra que não pertencia a ninguém, que são fundamentais para esse conceito expansionista. Veja, essa etapa da história americana é conhecida como Conquista do Oeste. Tinha por objetivo fazer dos Estados Unidos um grande país que atravessasse da costa atlântica à costa pacífica. A chegada do grupo de imigrantes europeus, quase sempre interessados em novas terras e melhores condições de vida, serviu para incrementar e acelerar esse processo de expansão territorial. Em 1810, por exemplo, o país já contava com cerca de 7,2 milhões de habitantes. Para cumprir seus planos expansionistas e satisfazer os interesses e anseios e necessidades dessa população,
o governo passou a oferecer terras para esses migrantes. Essas terras que até então eram habitadas por povos indígenas. Assim, movidos pela perspectiva de uma vida melhor, inúmeros desbravadores seguiram em caravanas rumo ao oeste. O Destino Manifesto. Veja, esse processo de expansão estava amparado pelas ideias de um conceito intitulado de Destino Manifesto, segundo o qual o país e aquelas pessoas tinham sido escolhidas por Deus para ocupar o território que ia do Pacífico ao Atlântico. Veja, eles então pautaram-se nesta ideia para construir uma próspera civilização fundada por brancos, anglo-saxões e protestantes. Portanto, tal ideologia baseava-se na noção de superioridade de grupos sociais em relação aos povos indígenas e pagãos que viviam naquela região. A doutrina do Destino Manifesto, portanto, mostrou-se conveniente para que os objetivos políticos, econômicos do governo americano fossem atingidos, portanto, e passassem a dominar a forma de conduzir o país a partir daquele instante ou daquele contexto histórico. É claro que tudo isso desconsiderava a existência de povos nativos que ocupavam o continente americano, sobre os quais nós vamos falar agora. Expropriação, violência e dizimação indígena. Na medida em que os americanos avançaram sobre o oeste e expandiram-se sobre o território, ocorreram inúmeros conflitos muito sanguinolentos com povos indígenas que habitavam a região. Apaches, iroqueses, cherokees, cheyennes, entre outros povos, foram vítimas de uma violência extremamente entristecedora a título de humanidade, com a qual eles foram acometidos. Na medida de suas possibilidades, os índios reagiram. Lutaram em prol da defesa de seu território, sua cultura e sua liberdade, mas foram derrotados, sobretudo devido à superioridade das armas dos conquistadores, e na medida em que havia esta conexão, algumas doenças epidêmicas transmitidas por eles foram fugazes no extermínio destes povos. Calcula-se que antes da chegada dos conquistadores havia mais de 1 milhão de indígenas no território que compreende hoje os Estados Unidos. Em 1860, restavam menos de 300 mil. Aqueles indígenas que sobreviveram aos massacres foram sendo confinados em reservas federais, delimitadas por sucessivos governos estadunidenses. Muitas vezes, as terras reservadas a esses indígenas eram áridas e não eram apropriadas a atividades agrícolas, e tampouco a caça. Para ilustrar a diversidade vivida pelos povos indígenas americanos, leremos agora um trecho da carta escrita pelo cacique Seattle em 1854 para o presidente americano Franklin Pierce, diante da proposta de compra de uma imensa faixa de território que pertencia ao seu povo. O grande chefe de Washington mandou dizer que quer comprar a nossa terra. O grande chefe assegurou-nos também da sua amizade e benevolência. Isto é gentil da sua parte, pois sabemos que ele não necessita da nossa amizade. Nós vamos pensar na sua oferta, pois sabemos que se não fizermos, o homem branco virá com armas e tomará a nossa terra. O grande chefe de Washington pode acreditar que o chefe Seattle diz com as mesmas certezas que os nossos irmãos brancos podem confiar na mudança das estações do ano. Minha palavra é como estrelas. Como pode-se comprar ou vender o céu, o calor da terra? Tal ideia é estranha. Nós não somos donos da pureza do ar ou do brilho da água. Como pode então comprá-los de nós? Decidimos apenas sobre as coisas do nosso tempo. Toda essa terra é sagrada para o meu povo. Quanto apreço pela vida, quanto apreço pela terra, quanto amor à natureza, não é? Sobre a carta do chefe Seattle, eu quero deixar uma pergunta para que você participe de uma discussão lá no fórum.
Explique por que, de acordo com a Carta do Cacique Seattle, a terra é sagrada para os indígenas. Uma outra obra que ilustra bem o sofrimento agonizante das comunidades indígenas no território americano é um livro intitulado de Enterrem Meu Coração na Curva do Rio, de Dee Brown. Sobre esta narrativa, eu lerei um trecho. Abre aspas. Caía o crepúsculo. Quando a coluna passou pela última elevação e começou a descer o declive rumo ao riacho chamado Wood Knick, a poeira invernal e os minúsculos cristais de gelo, dançando à luz agonizante, acrescentavam uma qualidade sobrenatural à paisagem sombria. Em algumas partes das proximidades desse riacho, gelo jazia o coração do cavalo doido, num lugar secreto, e os dançarinos fantasmas acreditavam que seu espírito, sem corpo, impacientemente pela nova terra que certamente viria com a primeira grama verde da primavera. Olha que interessante. O trecho da obra do Dee Brown relata a conexão que essas comunidades tinham com os elementos da natureza que se manifestavam em suas crenças religiosas. A anexação de territórios e de outros países. Além de promover a ocupação de terras indígenas, o governo americano anexou diversos territórios do próprio continente que estavam sob o domínio de países europeus. Alguns historiadores consideram que estas anexações ocorreram por meio de 3 principais meios: compra, cessão diplomática e guerra. Por meio da compra, foram anexados a Louisiana, que pertencia à França, parte da Flórida, que pertencia à Espanha, e o Alasca, que pertencia à Rússia. Por meio da diplomacia, foi incorporado Oregon, cedido pela Inglaterra. Mas, sobretudo através da guerra contra os mexicanos, o território americano expandiu-se. Queridos e queridas, entendam o seguinte: nesse momento histórico, na Europa, paralelamente a esse processo de expansão, vivia-se um momento do final da Era Napoleônica. Após a sua derradeira derrota, os europeus reuniram-se no chamado Congresso de Viena, que visava restaurar o antigo regime e ampliar a iniciativa liberal no continente europeu. Neste contexto, o presidente americano James Monroe lança uma doutrina intitulada de Doutrina Monroe, na qual se comprometia a não intervir nos conflitos europeus, desde que os europeus não interviessem nas políticas americanas empreendidas aqui no Novo Mundo. A doutrina tinha como lema América para os americanos, e seu principal objetivo era impedir a interferência americana nos processos políticos, econômicos, sociais do continente americano. É claro que precisamos entender a doutrina Monroe como um meio, um instrumento da ação imperialista americana no continente. Com a expansão territorial, os Estados Unidos, portanto, passaram a ter um dos mais extensos territórios, que, como dito anteriormente, ia do Atlântico ao Pacífico. Entre os anos 1820 e 1860, o número de estados do país subiu de 23 para 33 e a população aumentou 3 vezes, chegando a algo próximo de, ao invés de 9 milhões, 31 milhões de habitantes. Este crescimento populacional foi provocado em grande parte pela imigração de aproximadamente 4,6 milhões de europeus, principalmente entre eles irlandeses, alemães e ingleses. O discurso do Destino Manifesto, a política da doutrina Monroe, esta lógica de expansão americana, intensivou-se a partir do movimento histórico intitulado de A Corrida do Ouro. Essa chamada corrida teve início em 24 de janeiro de 1848, com a descoberta do metal precioso por Stuart Mill, em uma região próxima ao oeste americano. Cerca de 300 mil pessoas começaram a se direcionar à região, vindas de toda a parte do país e também do exterior. Essa corrida contribuiu para a formação de diversas cidades e o povoamento da costa oeste dos Estados Unidos. Somada a outros fatores como as relações internacionais, a expansão do território
criou condições propícias para o desenvolvimento da economia dos Estados Unidos, favorecendo, portanto, o crescimento da agricultura, o crescimento da indústria, da mineração, da pecuária, do comércio e do mercado de produtos consumidos nesta sociedade. A corrida do ouro, portanto, corroborou para o crescimento e expansão deste território. O mito do self-made man. Veja, o processo de expansão territorial calcado em um discurso de superioridade racial proposto pelo Destino Manifesto e pela doutrina Monroe foram determinantes para a construção desta ideia do mito do self-made man, ou em português, o homem que se faz por si mesmo. Sabe o cowboy? Sabe aquela ideia de um homem individualista, típico do liberalismo, pioneiro, que enfrenta as adversidades do Oeste, que enfrenta, num contexto do famoso bang bang, não é isso? A ideia de um ambiente árido, cercado por adversidades e inimigos, e que o enfrenta e que o domina? Pois bem, o mito do self-made man se constrói no contexto da corrida do ouro, da doutrina Monroe e do Destino Manifesto. A conquista de um amplo território foi determinante para o crescimento americano. Mas agora observaremos como a Guerra de Secessão se insere em um conflito que data de meados do século XIX, em que os Estados Unidos já haviam promovido a expansão para o oeste e já tinham acesso, portanto, ao Oceano Pacífico. E o acesso a esse oceano e a conexão intercontinental de dois oceanos favoreceu o crescimento do comércio interno e externo. Além disso, houve uma significativa expansão do mercado interno, motivada pelo aumento populacional e pelo desenvolvimento de meios de transporte, assim como pela entrada de mão de obra qualificada, migrante da Europa e pelo desenvolvimento de meios de acentuação do capitalismo nesta sociedade. As perspectivas econômicas do país eram, portanto, promissoras. Apesar desse desenvolvimento, não havia sintonia econômica e de projetos políticos e sociais entre duas regiões do país. A região norte, onde se formara uma rica burguesia industrial e uma classe operária forte e bem organizada, e a antiga região do sul, cuja a elite rural escravagista havia ampliado e expandido seu poder a partir da exploração da mão de obra escrava e do plantation. Essa divisão de projetos da sociedade vinha desde o período colonial, e como pela Constituição estadunidense cada estado tinha autonomia para decidir diversos assuntos internos, as diferenças entre essas regiões se evidenciaram. Para facilitar o seu entendimento desta guerra, vamos ao esboço das principais diferenças entre norte e sul dos Estados Unidos. A título de grupo dominante, no norte, os industriais, no sul, os latifundiários. A título de principal setor produtivo, temos no norte a indústria, temos no sul a agricultura exportadora, em especial de algodão. Você já conhece aí o conceito do plantation. Caso você não conheça, muito provavelmente você verá novamente com a minha companheira, professora Tuca, de Geografia. O sistema de trabalho, veja, o sistema de trabalho no norte é livre assalariado. Eles eram favoráveis à abolição da escravidão, e essa é uma tese que daqui a pouco a gente volta a discutir, para ampliar o mercado consumidor. Em contrapartida, aqui no sul, o trabalho era escravo e dominavam a tendência ao escravagismo. A título de política econômica, aqui no norte, os industriais defendiam tarifas protecionistas para limitar a exportação de produtos manufaturados. Queriam proteger a economia da concorrência europeia e garantir a venda de artigos produzidos dentro ou na região norte para o mercado interno americano. Em contrapartida, aqui no sul, os latifundiários eram contra tarifas protecionistas, porque eles queriam exportar. Queriam vender seus produtos agrícolas no exterior e importar os manufaturados que necessitassem. Vamos ao início do conflito. Diante dessas tensões apresentadas anteriormente, um conjunto de fatores começou a acirrar as tensões entre norte e sul. Dessa maneira, o sul decidiu separar-se da União. Assim, em fevereiro de 1861, seus representantes fundaram
Anote aí, os Estados Confederados da América, presididos por Jefferson Davis. Entre os Estados Confederados da América estavam a Carolina do Sul, a Carolina do Norte, o Alabama, Arkansas, Flórida, Geórgia, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Texas e Virgínia. O presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, representando a federação, não reconheceu o novo país e declarou guerra aos confederados para reincorporar aos Estados Unidos os estados da região sul que haviam se emancipado. Lincoln era favorável a uma política de protecionismo cambial, portanto, tendenciava para as características da região norte. No princípio da Guerra de Secessão, os exércitos do sul obtiveram grandes vitórias, mas ao longo do conflito, as forças do norte foram impondo sua superioridade militar. Vamos lembrar que o norte era industrializado, portanto já havia desenvolvido muito a sua indústria militar. Os estados do norte contavam com aproximadamente 20 milhões de habitantes e indústrias capazes de produzir armamentos extremamente fecundos para o exército. Os estados do sul, em contrapartida, tinham uma população de aproximadamente 10 milhões de habitantes, sendo que 3,5 milhões eram escravos, e a menor quantidade de fábricas de armamentos militarmente pesados. O fim da escravidão e da guerra. Em 1863, o presidente Abraham Lincoln proclamou a abolição da escravidão. Com essa medida, estimulou os ex-escravos do norte a lutar contra os exércitos do sul, e os escravos do sul a se aliar às forças do norte. Nesse ano, as tropas confederadas foram derrotadas na decisiva Batalha de Gettysburg. A guerra terminou em 1865, com a rendição completa do exército sulista. No mesmo ano, Abraham Lincoln foi assassinado por um adversário feroz, contrário à abolição da escravatura. Entenda, essa questão da liberdade dos escravos foi determinante para muitos conflitos nos Estados Unidos. Vemos que esta sociedade, mesmo na passagem do 19 para o 20, continuará a ser acometida pelas temáticas escravagistas, pelas temáticas étnico-raciais. Veja, os ressentimentos entre os habitantes do norte e do sul permaneceram por algum tempo. Os sulistas recusavam-se a aceitar o direito da liberdade dos negros e também sua integração à população. Mas veja o impasse, não é? Como um país que tinha como lema a liberdade, ou de terra da liberdade, poderia sustentar a escravidão? Mas veja, os mais radicais fundaram associações de terrorismo racial, como por exemplo a KKK, ou Ku Klux Klan, que torturou, matou inúmeros negros e ainda nos nossos dias promove algumas manifestações públicas. Em contrapartida, nesse mesmo período surgem discursos, num período posterior, em função destes conflitos, surgem discursos de empoderamento negro. De acordo com historiadores, a Guerra de Secessão provocou cerca de 600 mil mortes e prejuízos de aproximadamente, pasmem, 8 bilhões de dólares. Mas a sociedade e os dirigentes dos Estados Unidos empenharam-se em reconstruir o país logo após o conflito. Enquanto a economia agrária dos Estados do Sul foi majoritariamente prejudicada pela concorrência internacional no campo do mercado do algodão, cujo alicerce, portanto, era a produção agrícola de algodão, acelerou-se o ritmo da atividade comercial e, acima de tudo, da atividade industrial nos Estados do Norte, que puderam contar com leis protecionistas e benefício da indústria. A partir desse momento, os Estados Unidos se unificam também em relação ao desenvolvimento de uma atividade econômica, voltada majoritariamente para a indústria e para o comércio. Apesar das inúmeras perdas humanas e dos prejuízos financeiros, as mudanças sociais que ocorreram a partir da Guerra de Secessão contribuíram para o desenvolvimento capitalista dos Estados Unidos, que já no final do século XIX desponta como uma das principais potências industriais do mundo. Para pontuarmos, se a Guerra de Secessão não solucionou a questão do problema social do campo, no campo econômico, o conflito permitiu que diversas barreiras fossem superadas. Por exemplo, com a promulgação do Homestead Act, consolidava-se o projeto de expansão territorial que garantia 130 acres de terra
a todo cidadão americano, chefe de família, maior de 21 anos de idade. Vimos, portanto, que os elementos aqui apresentados corroboram para o entendimento do porquê os Estados Unidos saem do século XIX e adentram o século XX como uma das maiores potências do mundo. Se no campo das relações históricas até aqui expostas, chegamos ao entendimento do porquê os Estados Unidos chegam ao século XXI como grande potência, vamos discutir o braço das políticas internacionais, ou seja, das relações internacionais americanas, principalmente sobre o continente e sobre a região latina do continente. Portanto, vamos falar sobre o imperialismo na América Latina. Esse imperialismo estadunidense inicia-se com a doutrina Monroe, lançada aí nas primeiras décadas do século XIX e que tinha o lema de América para os americanos. Após um longo período de expansão territorial, os americanos intensificaram sua política intervencionista na América Latina. Já no século XX, em 1904, o presidente Theodore Roosevelt anunciou o Corolário Roosevelt, também conhecido como política do Big Stick, ou do Grande Porrete, segundo a qual Roosevelt caberia aos Estados Unidos ser a polícia do mundo e intervir militarmente em países com problemas políticos e econômicos, mantendo desse modo a influência e os interesses dos Estados Unidos sobre eles. Muito bem, discorremos sobre os Estados Unidos no século XIX e como essa sociedade chega ao século XX como uma grande potência. Para concluirmos, eu gostaria de ler um trecho de Steinbeck que assim afirma: os Estados Unidos não existiam. 4 séculos de trabalho, derramamento de sangue, de solidão e medo criaram esta terra. Construímos a América e o processo nos tornou americanos. Uma nova raça, enraizada em todas as raças, manchadas e tingidas de todas as cores, uma aparente anarquia étnica. Então, num tempo pequeníssimo, tornamo-nos mais semelhantes do que éramos diferentes. Uma nova sociedade, não grandiosa, mas propensa por nossas próprias faltas à grandeza. Espero que você tenha acompanhado essa discussão de maneira satisfatória, que tenha gostado da aula de hoje e que agora realize os exercícios propostos na Blackboard. A nossa aula fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima!